Hoje nós vamos falar sobre o grão de bico, né? Do ponto de vista nutricional. Ele é um legume com importantes qualidades culinárias e nutritivas, sendo rico em proteínas, sais minerais e vitaminas do complexo B. Por possuir grande quantidade de celulose na casca, o grão de bico ele estimula o funcionamento dos intestinos. Para falar sobre os benefícios do grão de bico, estamos recebendo a nutricionista Celédia Assis de Souza. Bom dia, querida. Bom dia, Carol. Que bom que você está aqui para nos ensinar, nos instruir a respeito do grão de bico. Eu vou te ser sincera que eu não sabia que ele tinha tantos benefícios. O grão de bico, bom dia primeiro aos telespectadores, Jean, Serginho. O grão de bico não é tão consumido no Brasil, talvez pela questão de preço, porque ele é bem equivalente aos valores do feijão. E a nossa cultura também, que é de consumir mais o feijão. E por isso talvez seja desconhecido os grandes benefícios que ele tem, que a gente vai falar de cada um deles aqui, que realmente é bem importante. Mas antes de falar, a gente tem um VT preparado para mostrar um pouco sobre o grão de bico. Já está no ponto, produção. A gente já pode rodar e volta comentando com a Celédia. Vamos lá. Olá, pessoal. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita muito saborosa, nutritiva e fácil de preparar. É uma salada de grão de bico. Então, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar azeite extra virgem, cebola, alho, azeitona preta, pimentão vermelho e amarelo, bacalhau desfiado e o grão de bico. E para enfeitar, um repolho roxo para dar um colorido na salada. Vamos então ao preparo da receita? Vamos ao preparo da receita. Coloque numa panela azeite extra virgem, o alho já picadinho, amassado, até coloquei um pouquinho de sal aqui. A cebola. E vamos dar uma refogada nesse alho com essa cebola. Acrescentamos o bacalhau, já cozido e desfiado. Dá mais uma refogada. Não deixa a cebola ficar muito dourada, não. Deixa ficar só transparente. Aí nós vamos acrescentar a azeitona. Aqui é preta, mas pode ser preta, pode ser verde. Coloca também, mais uma mexidinha. O pimentão vermelho e amarelo. Quem gosta do pimentão verde também pode colocar. Não tem problema nenhum. Isso aqui é uma receita sugestiva. E deixa isso aqui, dá 2 minutinhos, 3 de refogado. Pegou o tempero, aí nós vamos acrescentar o grão de bico. Outra coisa também, quem quiser pode substituir o grão de bico por frango cozido e desfiado. Eu tenho um peito de peru, pode, o grão de bico não, o bacalhau. Pode substituir, a mesma coisa o grão de bico. Pode substituir por lentilha, pode substituir por quinoa. Aqui a ideia é fazer uma salada de grãos. Então vamos ao grão de bico. Aí você acrescenta já o grão de bico cozido, al dente. Não precisa cozinhar em panela de pressão. Importante que ele fique assim, ó, durinho, ó, com essa textura. Cozinhem normalmente na panela em torno de 1 hora, 40 minutos, até ele ficar nessa textura. Aí mistura o grão de bico. Aí tem a quantidade para vocês, mas aí isso aqui tanto faz também. Isso aqui não tem muito erro não, errar para mais ou para menos não tem problema não. Aí tá pronta essa receita. Se quiser colorir mais um pouquinho, pode colocar mais um pouco de pimentão. Eu vou até colocar esse todo para ficar bem colorido. Aí tá aqui. É só isso. Receita muito simples, mas bastante saborosa também. Pode ser servida quente ou pode ser servida fria. Conserva em geladeira por uns 3, 4 dias em vasilha bem tampada. É só isso. Agora nós vamos colocar em uma travessa e enfeitar. Enfeita com o quê? Com o que vocês quiserem. Pode enfeitar com alface, pode enfeitar com repolho roxo, tomate cereja, não tem problema. Aqui no caso, eu vou enfeitar com repolho roxo. Aí a gente coloca um pouco de repolho assim nos cantos da travessa. Pode ser ele refogado, pode ser ele cru, igual tá esse aqui, que eu só dei uma ligeira passada na água quente. E coloca a salada aqui no meio.
Aí, ó, deixa um espaçozinho, uma caminha assim, ó. E vamos colocar a salada. Que já está pronta aqui, refogada. Todos os ingredientes já estavam cozidos, então não precisa preocupar com mais nada. É mais uma receita nutritiva, saudável, que contém grãos, ômega 3, o óleo bom do azeite, a fibra do repolho, a textura do grão de bico que também tem mais fibra, bastante fibra. Então é um alimento completo, é um prato que substitui uma refeição. Pode ser servido no almoço ou no jantar, ou até como próprio lanche mesmo. Que prato bonito, né? E delicioso, né? Porque quem já comeu salada de grão de bico sabe que realmente é gostoso. Mas existem outras formas também de fazer o grão de bico, certamente, né, Celede? Com certeza, tem várias opções aí. É pasta de grão de bico, a salada, cozido como feijão mesmo, com um pouco de caldo. Então tem muitas opções para a gente variar. Celede, quando no início da matéria foi falado sobre os benefícios para o intestino, como que o grão de bico ele age, assim, o que ele tem que promove essa qualidade ali no funcionamento do intestino? Bom, primeiro é preciso esclarecer que o grão de bico é uma leguminosa e não um legume. E na casca do grão de bico, ele tem uma quantidade de fibras considerável, é uma quantidade boa, que a gente considera assim, em relação ao feijão, à soja, à ervilha, que são do mesmo grupo do grão de bico. Essa quantidade de fibras, que dá em torno mais ou menos de 6 gramas de fibras por cada 100 gramas do grão de bico cozido, é uma quantidade que equivale mais ou menos a 1/4 da necessidade diária de um adulto, um adulto jovem. Para você ver que é uma quantidade boa, 100 gramas do grão de bico cozido. No caso, ele tem mais fibras insolúveis do que fibras solúveis. O que isso significa no trato intestinal? É maior mobilidade, maior formação do bolo fecal e que ajuda na eliminação. Esse peso das fezes, ele ajuda na eliminação. E esse tipo de fibras, ele tem também uma outra vantagem muito grande, com relação às bactérias que o nosso organismo mesmo produz. São bactérias benéficas para o nosso organismo e essas fibras, elas são sintetizadas ali pelas bactérias, que vão tirar os nutrientes que são importantes e vão também, com isso, acabar competindo com as bactérias ruins, que são as bactérias patogênicas que podem gerar algum tipo de doença, principalmente no cólon, que é onde é mais acharcado a câncer, né? A gente tem muitos casos aí, uma grande quantidade de câncer de cólon. Então, nessa questão do funcionamento do intestino, o importante é aumentar a motilidade pela quantidade de bolo fecal que essas fibras formam no Agora, intestino. o grão de bico, ele substitui ou ele agrega? O que eu quero dizer é, as pessoas devem consumi-lo com a refeição normal diária, o feijão ou outra leguminosa, ou deve substituir? Olha, em relação às leguminosas, que como eu já citei, o feijão, a soja, ele substitui tranquilamente. Você pode usar ou o feijão, ou o grão de bico, ou a soja, ou o grão de bico, quer dizer, são os substitutos, são as próprias leguminosas desse grupo aí. Certo. Só que a gente tem que considerar algumas coisas importantes. Por exemplo, quando eu substituo pelo grão de bico, eu tenho que pensar na questão de calorias também. Ter um certo cuidado com a quantidade que a gente vai consumir. Falar a quantidade ideal. No caso, 100 gramas por dia, a gente consome no almoço, por exemplo, está de bom tamanho. De 100 a 120 gramas, está uma quantidade boa. Mas ela é mais calórica do que o feijão. É mais calórica do que o feijão. É tão calórica quanto a soja, mas mais do que o feijão. Mas olha, veja bem a diferença, porque do benefício do grão de bico. Se você considerar as calorias só, que a gente conta através da quantidade de carboidratos, de proteínas, de outros nutrientes que tem ali, ela é alta. Só que ele tem uma coisa muito importante. Ele tem o tipo de amido que forma a maior massa dos carboidratos do grão de bico, ele é um amido resistente. Quer dizer, é um amido que não é tão absorvido
pelo nosso intestino, que vai se transformar em glicose. Então, e por causa do alto teor de fibras, diminui esse peso das calorias. Então, assim, que você consome menos. Exatamente. Ele funciona como se fosse um pão integral, um arroz integral? Tem a mesma ideia? É a mesma ideia na questão de fibras. Agora, tem as outras coisas que são agregadas ao grão de bico, que aí a gente não pode considerar muito em relação Agora, tem restrição de consumo para a idade, faixa etária ou não? Olha, a gente tem uma restrição que é muito importante a gente falar dela, é com relação a pessoas que têm problemas renais. O grão de bico é muito rico em fósforo e em potássio. Então, a gente tem que ter uma certa parcimônia com a quantidade que é oferecida a uma pessoa que tem problema renal. Eu estava lendo também, só antes de você perguntar, ele é bom para prevenção de doenças cardiovasculares, para quem tem anemia também? Sim. Ele previne as doenças cardiovasculares por causa de um certo teor que ele tem de lipídios, de gorduras, que é uma quantidade pequena, mas é uma quantidade importante. O que são esses lipídios aí? São os famosos ômega 3, ômega 6, que estão presentes no grão de bico, e eles, nesse sentido, eles ajudam na prevenção das doenças cardiovasculares. Voltando ao efeito das fibras também, é importante esse teor de fibras que tem, porque acaba não absorvendo muita glicose, que aí no caso vai passar para a corrente sanguínea e vai contribuir para outros tipos de doenças. Por exemplo, pode um excesso de glicose na alimentação, a gente pode ter o diabetes, ou se transformar em excesso de triglicéridos, que são gorduras, e conduzir à obesidade ou ao sobrepeso. Então, nesse sentido, ele é preventivo. E você falou da anemia, que é também muito bom a gente ressaltar, é o teor de ferro que existe no grão de bico. Ele tem uma diferença assim, muito sensível em relação a outros alimentos que têm ferro, ao feijão, que é famoso, todo mundo sabe que o feijão tem muito ferro, né? Só que tem a questão da biodisponibilidade do ferro, porque o ferro que vem nos alimentos, ele não é prontamente absorvido pelo organismo. Ele tem que passar por algumas transformações. Então, a gente encontra, em alguns alimentos, a gente encontra um ferro que é mais biodisponível, que o organismo da gente aproveita mais. E isso acontece no grão de bico. Por isso que ele é bem importante para a anemia. E aproveitando então até essa composição do grão de bico, ele também ajuda na produção da serotonina, né? Que é o responsável pelo bem-estar. Como é que funciona aí essa... Aí a gente já entra, Serginho, na questão das proteínas, né? Ele tem no grão de bico, cerca de, acho que, se não me engano, 18 a 19 aminoácidos essenciais. Aminoácidos são partes das proteínas e essenciais é porque o nosso corpo não produz, a gente tem que adquirir através da alimentação. Ele só não tem os aminoácidos essenciais, aqueles que são compostos de enxofre, mas ele tem em grande quantidade o triptofano. O triptofano, ele é um aminoácido que é responsável, ele é precursor da produção do neurotransmissor serotonina, que acho que já é bem conhecido de todos, né? Que ele provoca o bem-estar, relaxamento, que ele é importante. Até pela saciedade que dá também, né? Na ingestão também, né? Se a gente colocar assim. Na questão da saciedade, a gente prefere focar mais no teor de fibras que ele tem, que vai promover mais a saciedade, plenitude, é mais pelo valor das fibras. Agora, esses aminoácidos eles são importantes, porque eles são precursores de outras substâncias também no organismo, né? E na construção mesmo dos tecidos do corpo, na regeneração, que as proteínas são importantes. Então, esse teor de aminoácidos é importante. E é acessível ao consumo? Onde encontrar? É caro? Como que a gente compra aí o grão de bico?